vamos aprender a calcular a quantidade de tecido que precisamos para fazer uma bolsa à boca de lobo, consoante a dimensão do nosso fecho. Neste caso, esta bolsa que nós fizemos no YouTube foi com um fecho de 25 cm. E para o fecho de 25 cm, se recordarem, eu utilizei um tecido com 41 cm de largura por 44 de altura. Vamos perceber como é que eu cheguei a essas medidas. Ora, para achar a largura do nosso tecido, eu peguei no meu fecho de 25 cm e fui medi-lo a toda a volta. Medi o fecho de uma extremidade à outra. Vou pegar aqui na fita métrica e vou medir o fecho. O nosso fecho tem 38 cm e meio. Eu, quando eles têm 38, por exemplo, meio, ou seja, do meio para a frente, eu arredondo sempre para mais meio centímetro. Vamos colocar que o nosso fecho tem 39 centímetros. Aos 39 centímetros eu vou acrescentar 2 centímetros, que são os centímetros para as margens de costura, para a costura de um lado e de outro. Então, vamos ficar com 41 centímetros de largura. Nós vamos precisar não só dos 25, mas dos 41, porque nós, quando abrimos a nossa bolsa, o fecho vai abrir aqui para os lados, que também inclui tecido. Depois, a altura da bolsa. A altura da bolsa fica ao vosso critério. Eu gosto de fazer as minhas bolsas com 16, 17 cm de altura, mas vocês podem fazer com 15 cm, com 14, com 20, conforme o vosso gosto e também a necessidade que tenham. Se tiverem dúvidas, podem sempre pegar numa bolsa que tenham em casa já feita e medirem a altura para terem uma ideia se é essa altura que vocês querem. Eu aqui neste caso, nesta, usei 16 cm. A esses 16 cm eu tive que acrescentar a medida do canto. E esta medida do canto da caixa de leite não pode ser ao nosso critério. Temos que ver consoante o nosso fecho. Portanto, eu escolhi para a altura da minha bolsa 16 cm e para saber qual é que era a medida que ia fazer da caixa de leite, peguei na fita métrica e medi aqui da extremidade do meu fecho até ao início da curva. Esta parte de curva já não medem, medem só até aqui, até começar a curva. Neste caso, tem 6 cm. Ou seja, aos 16 cm de altura que eu quis fazer da minha bolsa, vou acrescentar 6 cm para o canto. Fico com 22 cm de altura. Neste caso, como a minha bolsa é inteira, ou seja, o tecido não tem sentido, portanto eu não precisei de fazer uma costura aqui em baixo, eu juntei logo à altura da bolsa os outros 22 cm do outro lado da minha bolsa, daí ter chegado à medida dos 44 cm. Se vocês fizerem uma bolsa que o tecido tenha sentido e que precisem de fazer aqui uma costura ao meio para unir os tecidos, acrescentem mais meio centímetro ou 1 centímetro a cada lado da vossa altura, consoante a margem de costura com que costumam cozer. Eu, quando é assim, por norma, costumo acrescentar 1 centímetro a cada lado. É mais prático porque às vezes cozemos mais de meio centímetro com o nosso calcador, se o calcador for um pouco mais largo. Se não for, também a bolsa fica ali com mais meio centímetro, também não há problema. Aqui a questão dos nossos 6 cm para fazer a caixa de leite de cada lado.
de eu dizer que tínhamos que medir o nosso fecho é porque nós, quando abrimos a bolsa, abrimos o fecho e ao abrirmos o fecho vamos precisar desta lateral toda do fecho. E se fizermos o nosso canto, por exemplo, em vez de com 6 cm, com 4, a bolsa depois quando abre vai ficar feia, porque vai ficar mais larga em cima e mais estreita em baixo. Além de não ficar funcional, fica feia. Vamos, para ver se perceberam bem, por exemplo, fazer com este fecho pequenino de 8 cm. Então, eu para achar a largura da minha bolsa, vou novamente pegar na fita métrica, medir o meu fecho a toda a volta. Neste caso tem 15 cm. Aos 15 cm eu vou acrescentar 1 cm de margem de costura para cada lado. Ficamos com 17 cm. A altura eu não vou utilizar os 15 cm porque como a largura da bolsa é pouca, eu penso depois que não fica estético. Vamos pôr só 10 cm e vamos novamente saber qual é a altura que precisamos do nosso tecido para fazer os cantos, ou seja, a caixa de leite. Neste caso são 3 cm. Vamos ficar com 13 cm de altura, os 10 mais os 3. Portanto, a altura do nosso tecido de cada lado vai ser 13 cm. Se o tecido não tiver sentido, podem pôr logo 26 cm de altura para fazerem a vossa bolsa. Se tiver sentido, põem, por exemplo, 14 mais 14, cortam, cosem ao meio. O interior, já sabem, fazem sempre com, apesar de ser cortado ao meio, fazem sempre com 13 mais 13, sempre 1 cm a menos. Eu espero que vocês tenham percebido. Fico à espera de ver as vossas bolsas à boca de lobo com vários tamanhos de fecho, sem ser apenas com este de 25.